Certamente você já percebeu, antes de você chegar e depois que você chegou. Parece que existe uma combinação de coisas boas quando nós nos juntamos como igreja, quando nós cantamos louvores. Parece que uma sintonia com Deus acontece. Nós sentimos paz no nosso coração. Percebeu isso? Percebeu? Mesmo que nós tenhamos ou estejamos vivendo momentos de dificuldades, mas no momento em que nós estamos colocando o nosso coração para adorar, o nosso coração para glorificar o nome de Deus, a hora que nós estamos com os nossos corações abertos para ouvir a sua voz, com esse ânimo para oferecer louvores, para deixar com que os louvores, a música, a melodia, as letras entrem no nosso coração e façam a limpeza que elas precisam fazer, que possam estar limpando a nossa mente, limpando o nosso coração, e por isso a gente se sente mais leve, Então eu louvo muito a Deus por esse tempo em que nós nos encontramos como igreja. Hoje pela manhã, no nosso encontro dos novos e dos irmãos que vão se batizar, nós estávamos trabalhando a ideia do que significava o sábado para o judeu, né? Para o povo hebreu, para o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Um tempo em que Deus dizia para o povo assim: olha, trabalhe 6 dias e santifique o 7º dia, né? Santifique o 7º dia, ou seja, santifique um dia. Essa ideia tem a ver com colocar na nossa mente colocar na nossa mente e no nosso coração o que Deus tem feito para nós, o que tem feito para o seu povo. Lá no Antigo Testamento, grande parte do tempo eles relembravam da grande libertação no Egito. Era a oportunidade dos pais contarem para os filhos por que eles estavam se reunindo, por que das leis, por que das ordenanças, por que das regras, por que das ordens, por que dos decretos. E lembrando o quanto e o como eles tinham sido salvos ali, daquele momento de grande escravidão, onde Deus se apresentou de maneira muito maravilhosa, que somente Deus podia fazer, para tirar o povo ali da escravidão egípcia, somente a mão de Deus, através das 10 pragas, depois através da passagem do mar, onde o mar se abriu, mesmo que o exército egípcio atrás, mas com a nuvem escura para os egípcios, e com a dificuldade deles caminharem ali no mar em seco, e a facilidade e a claridade para o povo ir atravessando, ou seja, só Deus podia ter feito aquilo. Então, era um tempo, no sábado especialmente, do povo estar lembrando isso, estar ensinando isso. No Novo Testamento, nós fazemos isso em relação a uma grande libertação, não do Egito, mas a libertação das hostes celestiais do mal. Hoje, nós somos acossados por ele, sim, nós somos perturbados por ele, sim, mas nós não somos escravos das hostes celestiais, nós não somos escravos do diabo, nós somos libertos. O Senhor já garantiu para nós a entrada na terra prometida, e não Canaã, no céu, na presença de Deus. Então é o tempo de nós estarmos relembrando isso, coisa que nós relembramos pouco. Parece que nós usamos mais o nosso domingo, que é o que nós chamamos de sábado cristão, esse 7º dia que nós
santificamos no primeiro dia e não no sétimo dia, por algumas razões que nós vimos lá, e que não é o caso de nós voltarmos aqui. Mas, lembrando isso, olha o que Deus fez na cruz por nós. Sabe, é tempo de nós estarmos lembrando isso nos cultos, pela manhã, falando sobre uma das marcas de como adorar a Deus em espírito e em verdade, através da humildade. E à noite nós temos trabalhado bastante sobre a cruz de Cristo, sobre o que foi feito ali na cruz, justamente nessa lembrança, sabe? Aproveitarmos esse tempo que estamos juntos aqui, estamos juntos inclusive de maneira remota, para pensar naquilo que foi feito na cruz. Ou seja, aproveitando esse dia, este primeiro dia da semana, em que nós reservamos para isto, nós santificamos esse dia para isto. E nós temos falado sobre a cruz de Cristo em todos esses domingos à noite. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você, para que a gente pudesse entender melhor, para que a gente pudesse se lembrar, estar bem consciente do que significa a autossubstituição de Deus. É um termo que beira um termo teológico, uma expressão mais usada, mais no âmbito teológico e menos no âmbito eclesiástico. Parece que no âmbito eclesiástico, a gente trabalha muito mais aspectos como graça, como misericórdia, nada contra, tudo isso faz parte das Escrituras Sagradas e da revelação de Deus. Trabalhamos os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, mas que bom nós podermos estar trabalhando esses aspectos que focam o sangue derramado na cruz, que focam o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício do Deus Todo-Poderoso na forma humana, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Falamos sobre a questão do perdão, existe a questão do sacrifício de Jesus na cruz, satisfazendo a lei, satisfazendo a honra de Jesus, a honra de Deus ofendida pelo pecado. Nós quando falamos sobre perdão no domingo passado, nós mencionamos e estávamos trabalhando a ideia de não poderia ser simplesmente perdoado e tudo bem, mas é tão grave a desonra que o ser humano fez em relação a Deus, que esse pecado, para que ele fosse coberto, para que ele fosse perdoado, precisou ser feito na pessoa do próprio Deus, na forma humana, se apresentando na cruz, morrendo na cruz, entregando-se a si mesmo por nós, mostrando simplesmente o poder do pecado, o valor negativo do pecado, o aspecto negativo do pecado. Pecado que muitas vezes a gente trata com, é mais um, é assim mesmo, sabe? Mas o perdão precisava ser feito na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus era sem pecado. Então é um tempo oportuno para nós estarmos relembrando isso, estarmos fortalecendo isso no nosso coração, e entendendo esta autossubstituição de Deus. A autossubstituição de Deus. Auto porque Ele mesmo se colocou à disposição para nos substituir, porque esse pecado era para ser pago por mim e por você, por nós. Vamos entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais essa questão da autossubstituição de Deus. Na verdade, é que Deus é o nosso substituto ali na cruz. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem mostrando aí, nos primeiros 2 versículos. Quando ele diz assim, Efésios 5, versículo 1 e 2:
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, Ele se entregou por nós, Ele nos amou tanto que se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma suave ao Deus Todo-Poderoso. Então, o âmago da substituição, da autossubstituição de Deus, gente, autossubstituição de Deus, isso precisa ficar muito bem claro. O próprio Deus se apresentou na cruz para me substituir. Era o Marcelo que precisava estar lá, era o pastor Manuel que precisava estar lá, só que a gente não tinha competência nem para isso. Essa competência só poderia ser feito pelo próprio Deus, porque homem nenhum tinha competência para pagar nem o seu, quanto mais o de toda a humanidade. Então somente Deus mesmo. Por isso é que em Jesus está o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Muitas pessoas creem em Jesus como um homem de postura ética exemplar, um modelo de ética de ser homem, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus que se apresentou ali na cruz. Somente o juízo executado na cruz é que satisfaria a justiça de Deus. Essa justiça que eu não poderia fazer. Mas a satisfação, ou seja, Deus só conseguiria estar plenamente satisfeito se Ele mesmo, na pessoa de Jesus, se apresentasse na cruz. Ou seja, a satisfação do juízo foi feito na cruz. É um conceito bastante pesado este. Isso é que tem que fazer, e é o que deve fazer, com que nós caminhemos como cristãos. Vai muito além de religião, vai muito além de grupo religioso reunido, porque existem muitos grupos religiosos reunidos aí, e nem em torno do próprio Deus, nem em torno do próprio Cristo. Jesus ali na cruz receberia o juízo sobre nós, que estaria sobre os nossos ombros. A ira de Deus sobre os nossos ombros foi satisfeito nessa autossubstituição. Gente, isso precisamos pegar e captar mesmo, e trazer isso à nossa consciência. Eu sei que eu digo e falo muita coisa, pastor, fala alguma coisa que a gente já conhece. Sim, nós conhecemos aqui muitas vezes, mas nós não conhecemos aqui. Dizem que a distância entre a mente e o coração é muito mais do que 20 centímetros. Chega a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância entre a nossa mente e o nosso coração. Agora, a palavra de Deus, ela marca para nós. O que Jesus fez na cruz precisa marcar a nossa vida. Tem um texto ali em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Olha só, Cristo sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, Ele sendo justo, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ele ressuscitou depois, e está vivo à direita de Deus, ali na Trindade, vivendo na comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não está no túmulo, como tantos líderes religiosos estão. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer,
por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só esse texto final aqui, ele é muito especial, porque ele diz que assim, ali na cruz, ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, que era para que eu pudesse ser maldito, mas Jesus se fez maldição por mim e por você, percebe? Olha só, é autossubstituição isso. Percebe como muitas vezes a gente perde a dimensão disso? A gente perde a consciência do que significa o cristianismo. O cristianismo, ele é muito mais profundo do que muitas vezes a gente vive ou crê. Ali na cruz, a lei que nos punia foi satisfeito. A lei era incapaz de satisfazer os nossos pecados, porque a lei é fraca. Por isso, Deus aceitou, ficou satisfeito com a justiça que foi feita na cruz, por Ele mesmo, na pessoa de Jesus. Profundo demais, profundo demais. Nós, como pecadores, não precisamos assumir a consequência penal pela penalidade do pecado. Qual é a consequência penal do nosso pecado? Morte eterna, sim ou não? Morte eterna, é a consequência penal, pois ela já foi levada na cruz, ou seja, já está satisfeito isso. A ira de Deus já foi tirada de sobre nós, e foi colocada nos ombros de Cristo. Nesse primeiro dia da semana, em que colocamos a nossa vida, a nossa devoção, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, o nosso espírito, em sintonia com Deus em relação a tudo o que Ele fez, da mesma forma como os judeus lá no Antigo Testamento, ensinava para os seus filhos a libertação do Egito. Nós ensinamos para os nossos filhos, nós educamos aqueles que estão ao nosso redor, da grande libertação que tivemos, do poder do pecado. Agora, o fato de nós não respondermos mais pelas consequências penais, ou seja, pela morte eterna, nós assumimos as consequências pessoais do nosso pecado, percebe? Olha só, as consequências penais, libertos, tanto é que no espírito, nosso espírito ele já está restaurado, nosso corpo não. Nosso corpo adoece, nosso corpo envelhece, nosso corpo sofre, nosso corpo morre, nosso corpo se desfaz, mas o nosso espírito já está restaurado. Por isso é que a gente costuma dizer que a gente já vive o vislumbre do céu, não na carne, mas no espírito, porque daqui um pouco, para uns mais daqui a pouco do que para outros, teoricamente, nós estaremos restaurados no nosso todo, não só o espírito, mas a nossa carne restaurada, as nossas emoções restauradas, os nossos sentimentos restaurados, sabendo tudo, o que nós, quem sabe, no mundo de hoje, nos tempos presentes, gostaríamos de saber tantas coisas, nós saberemos tudo, assim como Deus sabe. Uau! Não vai demorar muito, gente, passa muito rápido o tempo. Começamos 2026 outro dia, já estamos em abril. Daqui a pouco a gente chega no final do ano rapidinho. Então o tempo passa muito rápido.
Parece que foi outro dia que eu me casei. Final do ano passado a gente celebrou aí as bodas de ouro. Parece que foi outro dia. Passa muito rápido. Eu vou viver muito menos do que eu já vivi com a minha esposa, e vou me encontrar com Jesus, com o meu corpo restaurado, sem dor, nas minhas costas, no meu joelho, nos meus pés, se bem que eu não sofro tanto quanto com isso, graças a Deus. Mas nas nossas emoções completamente restauradas, sem sofrimento, sem preocupação, isso é bom, tudo por conta da autossubstituição de Cristo, de Deus na cruz. Agora, as nossas consequências, as consequências pessoais, psicológicas e sociais dos nossos pecados, isso nós amargamos. As consequências dos nossos próprios pecados, das nossas tomadas de decisão erradas, dos nossos pensamentos inadequados, das nossas atitudes inconsequentes, nós sofremos consequência disso, sem dúvida nenhuma. Lá no Antigo Testamento, essa substituição, essa ideia de substituição, começou a ser mostrada de maneira bem específica, ali em Abraão, quando Abraão tinha o seu Isaque, filho da promessa, e Deus falou assim para Abraão: vai e sacrifica o teu filho. Como assim? É interessante que o texto diz que no dia seguinte cedo, Abraão pegou Isaque, levou tudo o que precisava para fazer exatamente o que Deus disse que ele fizesse. Eu não sei o que significa isso não. Eu não sei como foi a noite de Abraão. Eu não sei as suas lutas. O nosso referencial de fé, não é? Eu não sei como foi isso. Mas ele pegou Isaque, e o texto bíblico diz que ele amarrou Isaque numa plataforma, e ia imolar Isaque, levantou o cutelo, o punhal, a faca, o que você quiser aí se expressar, e ia matar Isaque. E um anjo falou: pode parar, eu já entendi. Quem é que substituiu Isaque? O cordeiro. Então a gente vê essa substituição. Olha só o que é a revelação em baixo grau, uma revelação pequena, uma revelação ainda no seu início, uma amostra de revelação, porque a revelação máxima foi na cruz. A revelação foi gradativa, começou pequena. Abraão, sai da tua parentela, deixa a tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E fez de Abraão um referencial de salvação para as famílias, em que a minha família e a sua estão incluídas, na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus é da linhagem de Abraão. Jesus é da linhagem de Judá, Judá é da linhagem de Abraão. Então a gente já começa a ver lá no Antigo Testamento, ali no capítulo 22, versículo 12 e 13, a gente não vai lá porque a gente conhece o texto. A pessoa de Moisés mesmo ali no capítulo 32, versículo 32, eu também só vou mencionar, quando o povo pecou e se mostrou impuro diante de Deus, quando se mostrou inapto diante de Deus, quando mostrou-se desobediente diante de Deus, Moisés disse assim: salve esse povo, ou se não risca-me do livro da vida. Ou seja, ele tentou se colocar, abra lá em 32. Êxodo 32. Ele tentou se colocar no lugar, e ele poderia, por ser o homem mais manso da terra, como o texto diz, Deus poderia ter aceitado essa substituição, não é mesmo? Capítulo 32, versículo 32, é fácil até da gente gravar isso. 32 de Êxodo, quando diz assim:
Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Porque um pouco antes diz, Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Ou seja, ele quis se colocar ali na brecha, na substituição dos pecados do povo. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés não era competente para substituir o povo, mas é um exemplo de substituição, que foi executada por Deus na pessoa de Cristo Jesus. Em Deuteronômio, no capítulo 21, tem um episódio que mostra assim, se você achar alguém morto próximo a uma cidade, verifica aí perto de que cidade ele está, determine qual é a cidade mais perto, e ali você vai pegar um cordeiro, matar um cordeiro, como pagamento, como satisfação por aquele ato impróprio, matando um cordeiro. É um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 1 a 9, onde a culpa foi colocada sobre a novilha. E no Antigo Testamento, quando os novilhos eram sacrificados por conta do pecado, o pecador colocava as mãos próximo da cabeça da novilha, numa atitude de transferir os seus pecados para a novilha, e depois a novilha era sacrificada. Transferência. No Antigo Testamento, mostra-se essa substituição, que começou com Isaac, e que depois, através da Páscoa, quando, por exemplo, na 10ª praga, Deus falou assim para o povo, olha, cada um mate um cordeiro, e coloque o sangue do cordeiro nos batentes das portas, e eu passarei sobre o Egito, e as casas onde tiver esse sangue derramado, esse sangue pintado nos umbrais da porta, nos batentes das portas, dali eu não tomarei um primogênito, mas de todo o Egito, o primogênito foi morto, de animais e de pessoas. O que significa isso? Significa que o pecado veio sobre o ser humano, que não tinha o símbolo do sangue. De qualquer maneira, o pecado é pago com sangue. Só que no caso, agora para o Novo Testamento, no caso de Cristo, o sangue já foi pago, ou seja, não é sobre mim, não é sobre o meu sangue que o meu pecado será satisfeito, percebe? Lá no Egito, foi sobre os primogênitos do Egito. Por quê? Porque o pecado precisava ser satisfeito. No caso dos hebreus, foi satisfeito por um sangue que foi substituído por um sangue de um cordeiro. De qualquer maneira, através do sangue, há perdão de pecados. Por isso que os primogênitos dos hebreus foram mantidos. É muito interessante isso, essa autossubstituição, essa substituição lá no Antigo Testamento, como formas da revelação de Deus sendo ensinada para o povo, a ponto de quando ele chegasse em Jesus, e João fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o judeu teria que ter feito, ou tinha toda a condição de fazer esse link. Ele sabia o que era isso. Ele sabia porque lá no Antigo Testamento ele impunha a mão sobre o novilho ou a novilha, transferindo o pecado dele para a novilha. E ali ele estava dizendo que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que esse texto em Efésios, no capítulo 5, diz:
como também Cristo nos amou. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável e suave. Gente, tem muitas figuras, muitos episódios da revelação de Deus, que era esse relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso é que Deus colocou a sua revelação para esse povo. Como nós dissemos de manhã, não foram aos descendentes de Ismael que Deus se revelou, não foram aos descendentes de Esaú que ele se revelou, foram aos descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, no âmbito do povo de Deus. Então, gente, nós temos essa revelação, nós precisamos entender bem essa autossubstituição de Deus, porque no Novo Testamento, nós identificamos toda essa substituição mostrada no Antigo, como revelação progressiva de Deus, apontando para a máxima revelação que é na pessoa de Jesus. Então, é o Novo Testamento que identifica na morte de Cristo como cumprimento da Páscoa do Êxodo. A Páscoa do Êxodo foi aquele momento em que o povo aceitou a instrução de matar um novilho e pintar o sangue do novilho nos batentes das portas. No Novo Testamento, a morte de Cristo é o cumprimento dessa Páscoa. Por isso que Jesus, olha só como as coisas estão ligadas, por isso que Jesus, no meio da Páscoa, ele institui a ceia e se coloca como: este é o meu corpo e este é o meu sangue. É o central, é o centro do cristianismo. É essa autossubstituição na pessoa de Jesus. Novamente, Jesus, o Emanuel, Jesus, o Deus conosco, Jesus 100% Deus e 100% homem. É uma definição teológica difícil para a gente entender racionalmente. Mas quem disse que Deus cabe na nossa cabeça? Quem disse que os propósitos de Deus, os planos de Deus, as definições de Deus cabem na nossa mente? Se preocupem com isso. A verdade é que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se aniquilou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Autossubstituição. Eu quero concluir. A gente poderia continuar, eu estou pulando bastante coisa aqui, tá bom? Mas eu entendo que nós já pudemos perceber o quanto é próprio nós entendermos essa autossubstituição, e eu acho que nós já entendemos. Não mencionamos o Salmo, nós não mencionamos Isaías 53 como o auge da revelação de Deus acerca de Cristo no Antigo Testamento, 740 anos antes dele chegar. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 5, 14 e 15 diz: e o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que significa constranger? Ele nos coloca no canto da parede, ele nos coloca sem saída. Esse é o significado de o amor de Cristo nos constrange. Nós não temos saída, gente, temos saída, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem
já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto de 1 Coríntios 5 é lindíssimo. Quero ler até de novo. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Autossubstituição, tá bom? Logo todos morreram. Os irmãos entendem, nós não morremos fisicamente, mas morremos para os aspectos da carne. Nós morremos para os sentimentos maus humanos, ou pelo menos deveríamos morrer. Estamos em grande falta em relação a isto. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo nos redimiu, eu estou elencando alguns elementos da conclusão aqui, tá bom? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Por último, como disse Anselmo, um dos pais da igreja, o homem devia fazer a reparação pelos seus pecados, visto que foi ele que pecou. Não é mesmo? Olha só que palavra interessante. O homem devia fazer a reparação pelos seus pecados, visto que foi ele que pecou. Sendo Deus o único que poderia fazer essa reparação, então Jesus é realmente o único, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que poderia satisfazer o que o pecado requer. Só Jesus. Essa é a autossubstituição. Gente, que gostoso a gente poder, num dia como este, de santificar este dia, relembrando, não da libertação do Egito, mas da libertação do pecado. E de que maneira foi feita? Como nós fomos libertos? Em que sentido nós somos salvos? O que significa sermos salvos? Porque nos falta essa consciência no nosso dia a dia, quando relacionamos o nosso dia a dia relacional, o nosso dia a dia no trabalho, o nosso dia a dia na família, o nosso dia a dia na igreja, o nosso dia a dia conosco mesmo. Falta-nos essa consciência. Que o Senhor nos ajude a não perder essa dimensão da autossubstituição de Deus. É muita graça, é muita graça, é muita graça, para tanto pecador quanto eu sou, tanto pecadores como nós somos. Vamos orar. Feche seus olhos, queridos. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos refletir de maneira séria sobre o significado da autossubstituição, da tua autossubstituição ali na cruz. O Senhor sendo santo, sendo pleno, sendo absoluto em poder, em majestade, em santidade, em beleza, em bondade, tomando o meu lugar ali na cruz, reparando os meus pecados que eu não poderia reparar jamais. Essa necessidade nos faz entender o tamanho do nosso pecado, mas também o tamanho da tua glória, porque somente o pecado profundo nosso poderia justificar uma ação tão absoluta tua de se apresentar no nosso lugar, reparando no nosso lugar.
satisfazendo no nosso lugar algo que eu não poderia e nós não poderíamos satisfazer ao Senhor. A ira do Senhor sobre o pecado humano não poderia ser tirado de nós, por nós, mas houve a necessidade da tua santidade fazer isso. Obrigado, Senhor. Nós nos sentimos realmente dependentes absolutamente do Senhor, não só do ar que respiramos fisicamente, mas do ar espiritual que respiramos. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos por isso. Que essa consciência nos faça mudar a página da nossa vida, quem sabe, mudar as nossas posturas, mudar as nossas éticas, mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos pensamentos, quem sabe. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo marque isso no nosso coração. Eu tenho a consciência de que palavras humanas não chegam até o mais profundo do coração humano, mas o Teu Espírito chega. Por isso eu clamo pela ação do Teu Espírito, falando aos nossos corações, aqui neste lugar, com a Tua igreja reunida aqui, e a Tua igreja reunida de maneira remota. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.